Bom dia, irmãos e irmãs da 9 de julho. Estou aqui no meu escritório, em casa, isolado, como vocês aí no Brasil. Eu me sinto muito honrado por receber esse convite para falar com vocês nessa assembleia virtual. Vocês estão passando pelas mesmas coisas que estamos passando aqui nos Estados Unidos. E realmente faz algumas semanas que não fazemos as assembleias normais, mas assistimos os cultos em casa. E eu me sinto alegre por poder participar com vocês. Que Deus os abençoe e guarde, e espero que esta lição seja útil para você no seu trabalho, na sua vida para Cristo. Existe em inglês um hino cujas letras foram escritas em 1901. Em inglês, o título dessa música é Does Jesus Care? Traduzindo para o português, o título seria Jesus se importa comigo? É um hino cheio de perguntas. Alguém podia dizer dúvidas. E talvez essas perguntas sejam nossas perguntas de vez em quando hoje. Jesus se importa quando meu coração está quebrantado? Jesus se importa quando o meu caminho é escuro por causa do meu medo e pavor? Jesus se importa quando eu já tentei e falhei a resistir uma tentação forte e agora estou cheio de vergonha e tristeza, levando uma pesada carga de culpa? Jesus se importa? Jesus se importa quando acabei de dizer adeus à pessoa mais preciosa da minha vida e quando mal aguento a minha tristeza e dor? Jesus sabe da minha dor. Ele percebe a tristeza que estou sentindo. Jesus se importa comigo? São perguntas que não são perguntas estranhas ao ser humano. Nós queremos saber: Deus se importa por mim? Jesus se importa comigo? Por causa da situação mundial, creio que muitos estão fazendo estas perguntas ou perguntas semelhantes sobre a nossa situação atual. O coronavírus, que está contagiando o mundo inteiro e matando milhares de pessoas, cria medo e dúvidas em nossas mentes. A economia mundial está à beira do abismo e realmente até os homens mais ricos e mais poderosos não sabem exatamente o que fazer agora. O isolamento que nós estamos praticando socialmente é uma coisa difícil e cria problemas, às vezes, emocionais e sociais para todos nós. Jesus se importa comigo? O compositor desse hino, no fim do hino, tem essas palavras:
estas palavras são: claro que sim, ele se importa. Eu sei que se importa. O coração dele sofre com minha dor. Quando os dias desanimam e as noites não terminam, eu sei que meu Salvador se importa comigo. Eu quero mostrar nesse sermão porque creio que Jesus importa e se preocupa conosco a fim de fortalecer a nossa fé. Eu creio que realmente nós precisamos palavras para nos animar durante esse período tão difícil e, de certa forma, esquisito. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que creio que Deus e que Jesus se importam conosco por causa das promessas de Jesus. Em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus fala aquela grande comissão. E ele diz nessa passagem que ele estará com seus discípulos até o fim do tempo. Ele nunca vai nos abandonar. Deixe-me ler uma parte daquela passagem em Mateus capítulo 28. Ele ensina os apóstolos que eles deveriam evangelizar o mundo. E depois ele diz a eles: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aquela promessa não é uma promessa somente para os apóstolos. É uma promessa para todos nós. Jesus nunca vai nos abandonar. Ele está conosco até o fim dos tempos. Graças a Deus. Eu creio nessa promessa. E lembre-se, essa promessa não existe só para pregadores e para missionários, nem só para os apóstolos, mas a promessa é para nós. Em Mateus capítulo 11, Jesus faz outra promessa, uma promessa que me anima. E essa promessa se acha em versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28 e diante. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Graças a Deus, Jesus convida as pessoas preocupadas. Ele pede, ele convida as pessoas que estão sofrendo a perda de um ente querido. Ele convida pessoas como nós, que não entendemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos como os governos vão resolver esse problema da economia. Não sabemos se vamos achar uma cura para esta praga que está nos atacando. Mas Jesus diz: venha a mim. Esse convite e a promessa que vai com o convite
nos dá confiança que Jesus realmente se preocupa conosco. Ele quer cuidar de nós. Ele se importa conosco. E uma outra promessa muito importante, eu acho, se acha em João capítulo 10, versículos 14 e 15. Jesus é o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou um seguidor de Jesus, um discípulo, uma ovelha. E Jesus é meu bom pastor. E Jesus, meu bom pastor, me assegura que Ele morrerá por mim. Coisa realmente que Ele fez. E Ele fez por você. Agora me responda. Se Jesus morreu por nós, não podemos confiar nas promessas dele. Se ele se ofereceu totalmente, não podemos confiar nele. As promessas de Jesus são válidas e as promessas mostram que Jesus se importa conosco. Eu creio também que ele se importa conosco porque ele já fez tantos sacrifícios por nós. Uma das passagens que eu adoro se acha em Filipenses capítulo 2. E eu estava pensando hoje de manhã, eu já usei tantas vezes essa passagem em sermões na 9 de julho, mas como é que eu posso evitar usar hoje? Porque fala sobre os sacrifícios de Jesus por nós. Em Filipenses capítulo 2, essa passagem, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Imagine os sacrifícios de Jesus. Ele foi igual a Deus. Era Deus. E ele deixou todos os privilégios, todos os direitos de Deus para se tornar homem. Por quê? Por causa de nós. Ele abandonou o céu, saiu do céu, deixou as glórias, as riquezas, as bênçãos do céu, para chegar aqui nessa terra tão pecaminosa, tão difícil às vezes. Ele fez isso por nós. Ele não apenas veio como homem, ele se tornou servo de homem. E sabe o que aconteceu com ele? Depois de ele fazer tudo isso, os homens crucificaram o Filho de Deus. A pessoa que veio para salvá-los, e os homens mataram o Filho de Deus.
E não foi apenas um assassinato qualquer, ele foi assassinado na cruz. A maneira de morte mais vergonhosa do Império Romano. Eu creio que Deus se importa. Ele deu esse filho. Eu creio que Jesus se importa, porque ele morreu por nós. Para terminar, eu creio que Jesus se importa por nós, porque ele está ao lado de Deus, ao seu lado direito, e ele faz intercessão por nós. Em Hebreus capítulo 7, a Bíblia diz o seguinte: a Bíblia diz em versículos, deixa-me ver aqui, ele diz em versículo 7, versículos 24 e 25, as seguintes palavras. Hebreus 7, 24 e 25. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Cristo vive. Ele está sentado ao lado direito de Deus e ele intercede por nós. Eu creio que Deus, que Cristo se importam conosco. Eles sabem perfeitamente o que nós estamos passando hoje em dia. Ele não quer que soframos. E realmente eu tenho plena certeza que nós vamos sair dessa crise e que a vida será talvez melhor do que nunca. Eu acho que nós cristãos vamos ser mais fortes que nunca. Deus se importa por nós. Como diz o hino, claro que sim, ele se importa. Eu sei que se importa. O coração dele sofre com minha dor. Quando os dias desanimam e as noites não terminam, eu sei que meu Salvador se importa comigo. Que Deus os abençoe. Vocês estão sempre em nossos corações. Vocês estão em nossas orações também. E, se Deus quiser, dentro de alguns meses, vamos nos encontrar novamente numa assembleia genuína, lado a lado, cantando hinos a Deus, e eu quero estar lá com vocês. Jane manda lembranças, estaremos orando por vocês. Que Deus dê para vocês um bom domingo e uma boa semana. Amém.